Bom, o meu lugar aqui, depois de 2 mesas potentes de caminhos diversos, é tentar alinhar um pouquinho o que a Tamires trouxe como resultado de pesquisa, e eu já vou dialogar com você, e também trazer um pouco da posição do MP, que também vai colocando todos esses caminhos possíveis para as pessoas que estão numa situação de violência e para as famílias que ficam em situação porque a mulher já faleceu com uma violência letal. Bom, eu falo de que lugar, e eu acho que é muito importante eu demarcar essa fala para vocês entenderem do que é que eu vou dizer. Né? Então, além de pesquisadora em violências, então é algo que eu pesquiso já há muito tempo, não é de hoje, e é algo que eu gosto de pesquisar, eu sempre gosto de frisar isso, porque eu gosto de estudar, principalmente a temática, Tamires também, porque senão ela não ia conseguir ficar no laboratório, né, Tamires? Então a gente gosta, mas eu não falo somente deste lugar como acadêmica. É isso que eu quero pontuar. Eu falo também de um lugar como técnica, que durante mais de 15 anos e ainda atendo as mulheres em situação de violência. Então, eu falo desses 2 lugares, tanto do estudo da pesquisa e o que é produzido na academia, mas também aquela que está vai na ponta. Né? Então, quando o Flávio levanta algumas questões, eu me identifico muito com o que o Flávio vai colocar, porque eu estou na ponta também. Né? Então, eu consigo entender essas transições. Então, eu estou falando deste lugar. Aliás, a pesquisa, né, Tamires, eu estou dialogando direto com você, né? Aqui a gente também tem outros pesquisadores, mas a pesquisa ela só tem validade quando, de fato, ela responde à realidade. Porque se ela não responder à realidade ou ela não contribuir para a realidade, não tem por que a gente fazer academia, não tem por que a gente fazer pesquisa. Não é? Então, é isso. Então, bom, já dito de que lugar eu falo, então bora lá. O que a gente precisa pensar, e a Tamires também tocou, e a promotora, a doutora Verônica também tocou, são uma coisinha muito interessante, né? Uma palavrinha interessante que as pessoas não sabem, e aí a gente acha que as pessoas sabem. Primeiro lugar, as pessoas não sabem o que é violência. E quando eu falo que não sabem o que é violência, elas não eu não estou falando só da violência física, porque a gente tem uma ideia e uma fantasia que violência é só aquilo que é físico. E não. A violência psicológica ela é tão grave quanto a violência física. E eu vou dizer, você é abusada em algo que eu vou dizer aqui. Mas, ok, o feminicídio, uma morte letal, aconteceu. Quantas mulheres cometeram suicídio porque não aguentavam mais a situação de violência? Isso é um ponto que a gente não discute, é um ponto que a gente não investiga, é um ponto que a gente tá no breu. Ninguém fala. Quantas mulheres, só eu conheço várias, que chegaram a este ponto de cometer o suicídio porque o sofrimento é tão grande da violência que não encontrou apoio, não só nas políticas públicas, mas também de vários recursos e que chegou a este fato porque quando a pessoa comete suicídio é porque ela quer acabar com a dor. Eu não aguento mais. Então, também tem esse ponto que nós não estamos olhando e que, sim, é uma violência e que, sim, foi gerado, o suicídio foi ocasionado por conta de vários anos sofrendo violência. Bom, então as pessoas não sabem o que é violência. E quando eu falo não sabe, as pessoas tendem a... Vamos pegar assim, o que Hollywood coloca como violência, ou que a cultura machista coloca pra gente como violência, ou que os jornais colocam pra gente pra violência. A violência é muito mais que tudo isso. Ela está presente nas estruturas sociais. A violência está presente nas relações sociais. A violência está presente dentro da minha casa, dentro da sua casa. Porque as nossas relações são pautadas em cima de relações violentas. Os nossos afetos, muitas das vezes, são pautados dentro de uma relação violenta. E a gente não discute isso. As pessoas não sabem. Não sabem identificar quando é violência, mas nós que também estamos operando equipamento público, também não sabemos. Porque a gente tende a olhar, quando a denúncia chega, somente naquilo que está descrito na denúncia. A gente não para olhar o contexto do qual, no caso aqui a mulher, né, no contexto do qual aquela mulher está inserida. A gente tem que olhar a denúncia que chegou e entender os fatos que chegaram. E a gente despreza o contexto, só que o contexto é fundamental.
para a gente poder entender. Por que o contexto é fundamental? Porque se ela não tem uma casa, se ela não tem renda, se ela não tem um trabalho, se ela não tem um apoio social e psicológico para se organizar, se ela não tem um apoio da escola para poder cuidar dos filhos, enquanto ela vai precisar ir para audiência, enquanto ela vai para ML, enquanto ela vai fazer uma série de outras coisas, não vai surtir efeito. Fora tudo isso, que é o contexto concreto, tem o contexto subjetivo. O que é, lembre-se, a violência contra a mulher. E eu vou morrer dizendo isso, né? A violência contra a mulher, ela acontece dentro de uma relação de afeto. Aí está o problema. Eu achei muito bacana o que o padre falou do Lucas. Por quê? É relação de afeto também. Houve uma violência letal. Sim, ninguém está dizendo que não. Sim, alguém morreu, tiraram a vida. É verdade. Mas estava dentro do quê? De uma relação de afeto. E é essa relação de afeto que dificulta o BO, que dificulta o MP com o processo dele, que dificulta o nosso atendimento como profissional lá na ponta, no CREAS, no CRAS, na saúde, em qualquer órgão público, porque a gente despreza a relação de afeto. E é ela que muitas das vezes impede medidas protetivas de todos os níveis. Então a gente precisa discutir o que é a relação de afeto e de que lugar nós estamos falando da violência. Eu não estou falando da violência urbana. Eu não estou falando da violência de guerra, por exemplo. Não, eu estou falando de uma violência e eu estou afirmando em 2 pontos para vocês. Academicamente, por pesquisas, porque além de ser pesquisadora, a gente também estuda, e de quem está lá na ponta e que já atendeu muitas e ainda atende e que entende que é isso que acontece. De quem ouve essas mulheres todos os dias, sabe os relatos, sabe o que acontece, sabe que a hora que ela vai para o julgamento lá, que ela tem que de fato dizer o que acontece, vai bater o afeto, muitas vezes vai bater várias coisas ali, o sentimento vai, e muitas vezes é esse sentimento que vai falar mais alto. E se a gente desconsiderar isso, nós vamos punir cada vez mais todas, tanto a mulher, quanto o homem, quanto o agressor ou qualquer outra pessoa, nós vamos sempre ficar nessa lógica punitiva que não leva a nada. Bom, já começa, né? Carla sendo Carla. Bom, eu queria, então, pontuar para vocês como foi me dado os caminhos para a gente poder pensar. Quando a gente fala de violência, principalmente a faceta da mulher, nós precisamos entender que as coisas não... Quer dizer, nunca está pronto, né? Mas é um lugar onde sempre está em mudança. Sempre. Como eu disse, a gente tem esferas aí que é um pouco complicado de entrar. O afeto é as questões objetivas são outras. A gente não tem muitas vezes como garantir para essa mulher que fazendo o boletim de ocorrência, ela vai estar protegida, porque quando ela faz o boletim de ocorrência, ela vai para a casa dela. A pergunta é, porque a ideia é, se fiz o boletim de ocorrência, a polícia vai comigo. Não, não vai com você. Não vai. Né? Então, por isso, quando a gente fala da efetividade, nós estamos falando... Por que o BO... o Flávio levantou, né, da questão da medida protetiva, não foi só o Flávio, acho que da medida protetiva e do boletim de ocorrência. Não é que não funciona, claro que funciona, nós defendemos até morrer a Lei Maria da Penha, que melhore cada vez mais. Mas ela sozinha não vai fazer nada. Absolutamente nada. Ela é só um papel. Eu sempre digo para as mulheres, olha, vou me separar, um exemplo, e a separação não é... o caminho, né? Algumas vão para a separação e sim, rompe com o ciclo da violência, mas muitas não rompem com o ciclo da violência, porque não é a separação que é aquilo que a gente pode dizer, a separação vai romper o ciclo da violência. Não, não é. Né? Ela é um dos caminhos. Mas muitas das mulheres, só para fazer um parênteses, entram com o processo de separação, e aí, tipo assim, resolvi meu problema. Não, você não resolveu esse problema. Porque a separação é um papel. Eu até digo, você vai sair daqui, se estiver chovendo, a chuva vai molhar o papel, vai cair pelo ralo, a separação foi embora. Porque a separação é um papel, o boletim de ocorrência é um papel.
O que vai legitimar as medidas protetivas é o quanto você vai articular para que você se proteja para que isso não aconteça. É aí que eu e vocês precisamos entrar. Só a execução de papel não vai resolver, né? Então, pegando esse gancho, eu quero pontuar uma coisa que aqui muito foi falada e eu queria pegar uma coisinha com vocês. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas no Brasil. Então, assim, a informação a informação chega. Mas qual é o problema? Eu tenho informação, mas eu não tenho entendimento. É aí que é um dos caminhos que nós precisamos aprimorar. Porque eu sei como funciona. Eu sei que eu tenho que fazer boletim de ocorrência. Eu sei como é a medida protetiva. Eu sei os lugares, muitas das vezes, da rede onde eu tenho que procurar. Mas eu não tenho entendimento de como funciona. Então, percebe que tem uma diferença entre informação e entendimento? Então, o que nós precisamos fazer? Explicar. Explicar no sentido do quê? A legislação funciona assim, ok. Mas como que vai se efetivar mesmo concretamente? É aquilo que eu dei um exemplo agora da separação. É um papel. É um papel. Então, a gente precisa sentar com essas mulheres e explicar. Olha, boletim de ocorrência é um registro de um crime. É um registro. Ele não tem o poder de proteção imediata lá. Ele tem o poder de você entrar em contato com o órgão, com a guarda, com a polícia, para que a polícia vá e execute. Mas ele é um papel. Como eu disse, o policial não vai com você para sua casa. Você vai voltar para tua casa. Sozinha, muitas das vezes. Então, o que a gente precisa trabalhar para evitar o feminicídio lá? Fez boletim de ocorrência. Aliás, tem algumas... tem 3 pontos fundamentais que precisam estar na pasta vermelha do novo projeto. Por quê? Quais são? Boletim de ocorrência. Fez o boletim de ocorrência, o risco aumenta. Entrou com processo de separação, o risco aumenta ao dobro. Vocês podem pegar com os feminicídios que aconteceram esse ano, a grande maioria, mesmo numa relação que não era matrimonial, mas estava numa relação de companheirismo. Muito obrigada. Né? De uma união estável, fugiu da memória, de uma união estável, então era uma relação. Então veja que a grande maioria dos feminicídios acontece exatamente quando se entra com o processo de separação ou de dissolução de união estável. É neste momento. Então, se o BO é um ponto vermelho, a hora que eu entro com o processo de separação é outro ponto vermelho, e o terceiro ponto vermelho é quando a mulher se relaciona com outra pessoa. 3. Então, lá na pasta vermelha das medidas protetivas ou das nossas ações, esses 3 pontos precisam estar vermelho, destacado, com várias canetas. Porque é isso. Esses são os 3 grandes pontos que os índices de violência vão acontecer. Tá aí as estatísticas para vocês verem, tá aí as mortes das mulheres, tá aí a quantidade de mulher que está sofrendo violência, tá aí, para todo mundo ver. Não estou dizendo nada que não esteja, tá? Então, bom, esses são 3 pontos. Então, voltando no BO, né? O BO, então, eu tenho que explicar para essa mulher, é um papel, certo? Você vai voltar para tua casa, porque muitas das vezes a mulher não tem aonde ir, e a gente também, que nós somos profissionais, quando a mulher vem nos procurar, porque nem sempre vem nos procurar, a gente orienta, no sentido do quê? Tem um parente, um amigo, alguém que dá para você ficar na casa por um tempo, até as coisas começarem a caminhar? Por quê? Isso é uma medida protetiva. Porque ela vai voltar para casa, vai voltar para casa da pessoa que lá está. Muitas das vezes a gente também orienta essa mulher, olha, fez o boletim de ocorrência, você não tem ninguém, que é aquilo que a Tamires falou e eu confirmo na prática e na pesquisa. Geralmente a violência vai acontecer quando não é no estado onde você nasceu, porque não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio.
Porque quando tem a rede de apoio, por mais que a rede esteja cansada, ela se posiciona. Ela se posiciona. Quando não tem, fica muito difícil, né? Então, a gente sempre diz para as mulheres, olha, voltou, vai ter que voltar para casa, até se instaurar o inquérito, até todos os trâmites legais acontecerem. Então, você não diz que fez BO ainda. Segura a informação até você estar num lugar de proteção. Porque é um risco, a gente sabe que vai ser um risco. Quando ele sonhar que tem um boletim de ocorrência, porque aí vem a fantasia, né? Vou ser preso agora, a polícia vai vir aqui e vai me pegar. Então eu vou matar ela primeiro antes que isso aconteça. Entende o risco? Isso é isso. Entende? Então nós enquanto profissionais, e quando eu falo profissionais, estou falando da delegacia, porque é a primeira, chega primeiro lá. Estou falando da delegacia, eu estou dizendo no centro de saúde, eu estou dizendo dos CRAS, eu estou dizendo do CREAS, eu estou dizendo de todo, da escola, eu estou dizendo de todos os espaços. Todos os espaços, todos nós somos profissionais. Então, todos nós precisamos construir com essa mulher uma rede de apoio possível. Possível. Nem tudo a gente dá conta, mas o que é possível. A gente precisa construir e precisa dizer para ela que o boletim de ocorrência não é a salvação dela. Ela é apenas um registro. E para aquele registro ser efetivado, vai precisar articular uma série de outras coisas aqui. Senão, não vai resolver. A medida protetiva funciona do mesmo jeito. Uma vez eu atendi uma mulher que levou vários tiros, não morreu. E ela falava que estava com medida protetiva. Ela dizia assim, olha, eu estava lá na minha casa, eu ignorei, né, o que vocês comentaram com a gente pra gente poder sair, isso, eu estava na minha casa, com a minha filha de 4 anos, tinha uma medida protetiva, ele em menos de 100 metros, ele foi lá e deu um tiro. E ela questionava, ué, mas não tem medida protetiva? Aí eu olhava pra ela assim, depois que ela já estava bem, né? Mas você acha que a medida protetiva vai criar um muro em torno de você? Não. Né? A gente precisa criar outras ações para que isso não aconteça. Então, a medida protetiva, de novo, ela é um papel. Para ela ter efetividade, ela precisa da articulação. E a articulação de todos, inclusive da comunidade. A rede, e a gente precisa dizer isso para a mulher. Quem é a sua rede? Quem você tem? Ah, não tenho ninguém. Aí a gente força, né? Como profissional, nós forçamos um pouquinho. Não tem ninguém, você não conversa com ninguém, você não trabalha com ninguém, você não fala com ninguém. Porque precisamos buscar essa rede pessoal. Na ausência da rede pessoal, o Estado tem que entrar. E aí o Estado tem que ser rápido na resposta. Porque se for demorar, achar vaga, ou fazer um boletim de ocorrência tentativa de homicídio, já morreu. Entende? Então, assim, na ausência de completa de rede, a gente precisa que o Estado assuma este lugar, porque de fato tem um risco real de morte. Real, concreto, de morte. Entende? Então, assim, a rede é importante, o diálogo é importante, a lei existe, mas para ela sair do papel, a informação tem, mas para sair a informação no mundo imaginário, nós precisamos explicar para as pessoas como é que vai acontecer. Fez o boletim de ocorrência, não é amanhã que ele vai ser preso. Não vai ser amanhã, vai levar um tempo. Aí, nesse tempo, você precisa se proteger exatamente para não morrer e para não sofrer situações de violência mais graves ainda. Então, a mulher precisa saber que há um tempo entre o registro, há um tempo entre a medida protetiva, há um tempo entre o inquérito, há um tempo entre a execução. E que neste tempo, ela vai precisar pensar estratégias de proteção junto conosco, como executores da política pública, junto conosco, de quais são os melhores caminhos de proteção. Aí, essa mulher vai entender, bom, então vai demorar. Vai. Porque essa é a verdade, demora. Não é rapidinho. A gente sabe que não é rapidinho. Então vai demorar. E enquanto isso, vamos trabalhando outras medidas para até que chegue o fato em si. Bom, então, informação é uma coisa,
Entendimento é outro. E é aqui que eu e vocês entramos, no entendimento. Vamos divulgar a informação. Tem um fato, e eu vou reafirmar isso que eu estou dizendo da informação com entendimento. Vocês têm acompanhado os índices de violência, e eu não sei se vocês se atinaram e perceberam que tem um aumento muito grande de violência, de relações abusivas e violentas com adolescentes. Tem aumentado, assim, absurdamente, de 10 anos para cá. Aí você pergunta, bom, se tem a Lei Maria da Penha nesse período, que já, né, em 10 anos, se tem a Lei Maria da Penha, ela é uma das leis que a grande maioria das pessoas conhece, e as adolescentes conhecem, porque isso está dito na mídia, conhece. O porquê que as adolescentes, eles entram num relacionamento já abusivo, já violento. Aí teve uma colega que fez uma pergunta, onde nós estamos falhando? Acho que é a Marcela. Marcela, você como professora, é isso. Nós estamos falhando, por quê? Lembra do entendimento? Eu tenho a informação, mas eu não sei como funciona, eu não tenho o entendimento dela. Eu não conheço nem o meu corpo, eu não conheço nem a cultura que eu tô. Como é que eu vou saber se esse relacionamento é ou não abusivo? Alguém me diz que, mas eu não consegui conversar. E veja, se isso está acontecendo com adolescente, isso significa que daqui 5, 6 anos, os índices que a gente tem hoje, o que vai acontecer lá? Entende? Então, assim, a educação, o outro ponto que eu e vocês precisamos sair dos nossos lugares de cadeira e ir para o território, aonde a gente tem que levar os entendimentos? Para a escola, para o centro de saúde, para as OSCs, aonde o povo está. Mas não só levar a informação, mas levar o entendimento daquilo. Como é que vai funcionar? O que é violência de fato? Como isso acontece? E veja, não só com as meninas, mas com os meninos. Por quê? E eu gostei da fala do padre. Porque a violência, se ela é um ciclo e a gente entende ela como um ciclo e ela está dentro de uma relação, então é 2, e dentro de uma relação de afeto, então, se o outro reproduz essa violência, é porque ele aprendeu e reproduz. Ninguém nasceu pronto para matar ninguém. Ninguém. Agora, conforme o tempo vai passando e conforme nós vamos caminhando na nossa vida e vamos adquirindo os conhecimentos e a sociedade vai reafirmando uma série de coisas, eu vou tomando para mim que aquele lugar é meu como homem e esse lugar é seu como mulher, e eu como homem, a única maneira que eu aprendi de me relacionar com o outro é socando, é humilhando, é olhando a mulher com propriedade. Aí é isso que acontece. Então veja, quando a gente fala de violência contra a mulher e nós falamos do feminicídio, que é o último, porque já aconteceu, o feminicídio já foi, gente. Aconteceu. Agora a gente vai ter que lidar com a família que está sofrendo esse luto. E aí é complicado. É muito complicado. Certo? Então veja, para evitar lá, a gente precisa agir aqui. Agir aqui como? Com os meninos também. Dialogar com esses meninos. Conversar com esses meninos. Quando a gente vai para as escolas e vai falar isso para as escolas, vocês não têm noção de quantos meninos vão levantar e falar, mas eu não sabia que isso era violência. Nossa, você tá me dizendo que eu sou agressor. Sim. Apesar que eu não gosto da palavra agressor. Eu não trabalho com a palavra agressor. E nem com a palavra vítima. Né? Porque vítima parece, né? E agressor não, mas ele cometeu um ato de violência. Ele é um autor de uma violência. Ele não é agressor para a vida toda. Ele não nasceu agressor. Assim como vítima. Eu sou vítima de um ato de violência. Ou eu estou vivendo uma situação de violência. Entende? Então, assim, eu sou autor de violência, então. Sim. Entende? A gente acha que os outros sabem, mas não sabem. Porque nem a gente sabe.
Porque se nós soubéssemos o que é violência, como ela se comporta, como é que ela se dá, como é que ela se coloca na relação de afeto, nós teríamos um montão, não é verdade, Tamires? Nós teríamos um montão de pesquisa, nós teríamos um montão de núcleo de pesquisa, a gente teria um montão de pessoas discutindo, a gente teria um montão de capacitação, a gente teria um monte de especialização, bom, a gente teria um monte de coisa. E um monte de autores discutindo isso. Nós não temos pouca referência? Autores que vão discutir o que é violência? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Por que nós temos pouquíssimo? Porque a gente não quer. Não é? Porque nós não buscamos o conhecimento, nós não aprofundamos, porque a gente não entende o que é violência. A gente acha que... E vai. Eu acho que o jornal me disse isso, então eu vou condenar a pessoa lá. Só um minuto. Vamos entender o que acontece? Vamos entender o que a legislação está dizendo? O que de fato está no papel, o que de fato acontece? Porque o papel vem para responder o concreto, vem para proteger o concreto, a vida, o ordinário da vida. O papel existe para isso, a lei existe para isso. Mas o que é que se dá no ordinário da vida e que extrapola esse ordinário que a gente precisa de uma legislação para proteger? É isso que a gente não discute. Então a violência não é pauta de estudos, não é pauta e não é prioridade, muitas das vezes, das políticas públicas, no sentido do quê? De aprofundamento. Não é. Não é. Ah, manda pro BO. Fez BO, então eu acho que eu já fiz o meu papel. Ah, fez boletim de ocorrência, vai rolar inquérito, vai rolar isso. Não. Eu não aprofundo com a pessoa o que de fato é violência. Eu não cuido da pessoa que está sofrendo violência. Eu não cuido da família que está vivendo naquela condição. Eu não cuido dos vizinhos também, porque os vizinhos estão ouvindo toda noite o negócio acontecer e não sabem o que fazer. Então eu também não cuido. Veja, é superficial. Nós tratamos a violência na superficial. Nós não nos aprofundamos. E é por isso que a gente tem cada vez mais aumentando o índice de feminicídio, é por isso que a gente está aumentando cada vez mais o índice de violência contra a mulher e todas as outras violências. A violência urbana está aí, para todo mundo ver. Porque a gente é superficial. É superficial. Então nós precisamos aprofundar, então a gente precisa ir lá, a gente precisa entender o contexto, a história, o que levou, os motivos. Precisa entender que, no caso da violência contra a mulher, é uma relação de afeto. Tem um afeto, gente. Se é uma relação, né, vou pegar, né, que a gente, bem comum, uma relação de homem e de uma mulher. Eu escolhi, eu me apaixonei por você. É verdade. Quantas de nós já apaixonamos por um monte de gente? Ou ainda estamos apaixonadas? Não é? É a ordem natural da vida. Eu me apaixonei, mas eu não me apaixonei por alguém que vai me humilhar, por alguém que vai dizer que eu não presto, por alguém que vai me colocar num lugar de subjugar, alguém que vai me bater, alguém que vai me ameaçar. Eu me apaixonei por uma outra pessoa, mas de repente virou isso. Por quê? É uma relação de afeto, não é? Quanto mais eu convivo com a pessoa, eu vou ganhando mais intimidade, eu vou ganhando mais liberdade, eu vou. Pense vocês, na relação que vocês têm, quem tem filhos aqui, ou quem mora, né, ou já está casado, ou mora com alguém, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu conheço o outro, mais liberdade eu tenho. Estou mentindo? Até de ir no banheiro, enfim, estou dando um exemplo simples, não é? A gente vai criando uma liberdade, porque o outro vai entrando dentro da nossa intimidade de vida. E tudo bem. Só que, se eu tenho algo ali já pré-instalado da violência, isso vai numa escalada também. Porque veja só, por isso que eu digo que a gente não discute violência, a gente discute na superficial. Tá difícil. Superficialmente. Por quê? Porque eu tô preocupada lá. Superficial. Porque veja só, o conflito é inerente ao ser humano. Ele vai existir. E por que o conflito vai existir? Porque nós não pensamos iguais, gente. Pelo amor de Deus, ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos, nem os dedos das nossas mãos são igual. Imagine o
outro. Não somos iguais. Então, o conflito é parte de qualquer relação. É aí que mora o perigo e por isso que a gente não entende. O conflito é parte. Mas a hora que esse conflito começa a ganhar outra personalidade, começa a entrar a violência, aí é a hora que a gente precisa atuar. E entender isso numa relação de afeto é dizer, ó, tá tendo conflito do casal com a família. Tá, vamos entender que conflito é esse. O que tá gerando esse conflito? Vamos lá? Vamos junto? Eu tô falando como se a gente estivesse atendendo alguém, tá? Vamos pensar, vamos ver como é que isso se deu, o que aconteceu e vamos pontuando junto. Vamos trabalhando posturas, vamos trabalhando uma série de outras coisas. Para não deixar chegar na violência, porque a hora que a violência se instala na relação, é escalada. É escalada. Por isso da fase da lua de mel. Por que a fase da lua de mel? É relação de afeto, eu me apaixonei pelo príncipe, aí o príncipe virou sapo, aí eu gosto eu gosto do príncipe, mas eu já vi o príncipe virando sapo, então eu quero o príncipe de volta. Fora tudo isso, a gente brigava, mas assim, era uma discussão boba, a gente discutia do papel, da toalha que largou em cima da cama, do arroz que não tá quente, umas coisas assim, entendeu? A gente tinha conflito. Então esse conflito eu consigo voltar de novo. Então eu tenho a fase da lua de mel. E isso também, essa fantasia também passa na cabeça dos homens. Eu vou dar conta agora de sustentar um relacionamento. Eu vou mudar. Porque, gente, tem uma coisa que também a gente precisa entender. Se apenas 5% tem transtornos mentais, psiquiátricos dentro de uma relação, hoje está uma escalada, hoje tem uma quantidade grande. Mas se não é um transtorno psiquiátrico e o outro está numa relação, tem um sentimento. Entende? Tem um sentimento. E realmente muitos dos homens acreditam que eu vou fazer diferente desta vez. Esse ano, uma das mulheres que foram mortas, quando ele chama a polícia, ele diz, eu não queria fazer, olha o que eu fiz. Porque realmente é isso que vem. Entende? É uma relação de afeto. Mesmo que, entende? E a gente precisa considerar isso, precisa trabalhar. Então, quando a gente vai trabalhar a violência, a gente precisa trabalhar também o autor de violência, porque se a gente não trabalhar o autor de violência, essa mulher não vai romper o ciclo da violência. Se ela não romper o ciclo da violência, vai perpetuar. Se o máximo ela rompe, essa mulher rompe o ciclo da violência com esse companheiro vai arrumar outra mulher e vai continuar a mesma da coisa e a coisa vai aumentando. E vai. E essa mulher, se a gente não cuidar, ela vai arrumar outro companheiro, vai reproduzir a mesma coisa e vai fazer a mesma coisa. Só o papel resolve? Não. Entende? Só a punição resolve? Não, a gente precisa trabalhar com isso. Desconstruir esses lugares construídos e cristalizados que a sociedade nos coloca. Nós somos humanos. Nós somos pessoas. Entende? Então a gente precisa olhar para esses campos, nós como os profissionais. E este é a chave e o caminho para evitar o feminicídio. Para evitar o feminicídio. Potencializar essa mulher. Não é nem empoderar, mas é trazer as potências. O que é que ela tem de potente? Vamos trabalhar nisso. Mas também olhar para esse autor de violência, porque ele também é, ouça o que eu estou dizendo sem me tacar pedra. Ele também é vítima de uma sociedade que coloca ele nesse lugar que ele tem que ser macho, que ele tem que dar conta. O dia que ele não dá conta, o negócio estoura. Olha, no meu doutorado, eu fui muito abusada. Abusada, assim, né, de ir, de fazer, tá? Por quê? Porque eu cheguei e peitei. Eu vou falar com os autores de violência porque eu quero saber os motivos que levaram até lá. Eu quero saber. Eu já atendi autor de violência, então eu já sabia de algumas coisas. Mas, como diz a Tamira, a gente precisa colocar e publicar, né, Tamira? Eu fui. Eu ouvi os autores de violência. E eu ouvi, não é de qualquer lugar. Eu ouvi ele saindo do fórum
com a condenação na mão. Entende? E aí quando você ouve lá, e não é justificando, por favor, nada justifica isso. Nada. Mas eu estou dizendo para vocês que se a gente não olhar o lado de cá, não adianta aqui. Nós sempre vamos enxugar gelo. A sensação é de enxugar gelo. É isso. Entende? Então eu preciso olhar o lado de cá também. Então, quando eles saíam, e aí eu ia entrevistar eles, conforme eles iam contando, primeiro eles desafiavam, né? Depois eles começavam a contar, e eles vão falar, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu amo ela. E de fato tinha um sentimento colocado ali. Mas na hora do ódio, na hora da raiva, na hora de um acúmulo de coisa, eu taquei fogo na casa. E aí quando você vai lendo esses relatos e você vai olhando para a pessoa, você vai entendendo, bom, aonde nós, como sociedade, como poder público, como executores de política pública, erramos? Que não conseguiu trabalhar com essa pessoa antes que explodisse nisso. Porque a gente não trabalhou lá atrás dizendo para ele, olha meu querido, quando vem a raiva, vem o ódio, a gente tem outras vias de escape, entende? Não preciso partir para a violência. Eu posso fazer outra coisa, eu tenho outros caminhos para fazer para evitar isso aqui. Só que a gente não trabalhou e não trabalha isso. E, aliás, a sociedade funciona ao contrário. A sociedade diz, na hora do ódio bate, na hora do ódio espanca, na hora do ódio taca o que tem na sua frente. Então, veja. Por isso que a escola é importante, por isso que eu estou dizendo que os equipamentos de trazer essa discussão não é só informação, mas é um entendimento para as pessoas. As pessoas precisam ter essa clareza e nós precisamos cada vez mais entender como a violência se comporta. Porque é diferente eu falar da violência contra a mulher, de falar do fenômeno da violência que acontece urbana. É completamente diferente. A ação letal é a mesma, mas é diferente. Ela se comporta de maneira diferente. E eu preciso saber disso. A violência contra a criança é diferente. E assim todas as outras pessoas que sofrem ou que estão vivendo uma situação de violência. Bom, deixa eu olhar aqui meu tempo. Ótimo. Meu filho está na escola. E eu falava assim, gente, eu preciso buscar ele. Bom, eu pontuei. E outra coisa, né? Então veja, a gente discutiu informação, entendimento. E aí, tem uma coisa que eu acabei de dizer, agora eu vou dar uma palavra para isso. Nos falta, enquanto profissionais e agentes da execução da política pública, nos falta compreender. Então, isso que eu estou falando, nos falta entender, é compreender como a violência se coloca e a partir do momento que eu compreendo, eu consigo pensar estratégias assertivas. Então, nos falta compreensão, tá? E aí, também tem um dos caminhos para se evitar, e eu vou colocar todo mundo na roda, tá? É fazer uma escuta de verdade. Por que uma escuta de verdade? Porque a mulher vai, conta para a vizinha. Aí a vizinha, nossa, se espanta, né? Mas também não sabe o que fazer, beleza. Aí a mulher vai e conta na escola. Os professores ouvem, nossa, vai lá, faz isso, aí boletim de ocorrência, faz isso, faz aquilo. Não escutou direito a história. Aí vai passando em várias instâncias e a gente não escuta, de fato, o que essa mulher tem a nos relatar. Por quê? Se eu sei que é uma relação de afeto, eu preciso escutar para entender quais são os afetos que tem mais substância na vida dela, que vai fazer ela voltar ou não para essa pessoa, que vai fazer ela criar ou não um mecanismo de proteção. Se eu não sei identificar quais são os afetos mais potentes nela, eu não vou conseguir criar uma medida protetiva. E quando eu falo medida protetiva, não estou dizendo da medida protetiva enquanto boletim de ocorrência, enquanto inquérito. Não, eu estou falando medida protetiva de ação protetiva. Ela não vai conseguir fazer isso se eu não identificar. Então, a escuta qualificada, seja na igreja, padre, seja em qualquer outro lugar, nós precisamos apurar o nosso ouvido. Lembra que eu falei do contexto?
Então eu preciso considerar nessa escuta qualificada o contexto, da onde essa mulher vem, que história de vida essa mulher traz, porque a violência é intergeracional. Certo? Da onde vem isso? Quais os caminhos da vida ordinária dela, do cotidiano da vida dela ela faz? Porque a gente vai precisar dizer, você tem que mudar a rota. Você não pode mais ir para esse caminho e levar a criança na escola, porque sabe que você está indo nesse caminho. Entende? Então, assim, a gente precisa saber desse cotidiano e a gente precisa saber qual é o sentimento e qual é o que a mulher alimenta dentro dela frente àquele companheiro. É isso que nós precisamos prestar atenção quando alguém nos traz um relato de violência. Porque aí nós vamos conseguir ser assertivas. Seja a vizinha, seja a igreja, seja o CRA, seja o CREA, seja no MP já com o processo de inquérito instaurado, seja no boletim de ocorrência, quando eu vou lá e relato exatamente o que está acontecendo. Eu preciso ter uma escuta qualificada, porque não é qualquer coisa que a pessoa está relatando. Não é qualquer briga, não é qualquer conflito. É algo que está numa escalada e que está dentro de uma relação de afeto e que acontece na grande maioria dentro de casa. O risco é grande, muito grande. Então nós precisamos apurar nosso ouvido. Por isso que eu volto a dizer, nós discutimos a violência muito aqui, ó. Nós não compreendemos, porque quando a gente compreende, a gente muda a escuta. Mudando a escuta, a gente muda, a gente transfere isso, transfere isso para a mulher, e não só na transferência, mas também a gente constrói com a mulher medidas protetivas mais eficazes. E a gente evita que aconteça. Por que eu digo constrói? Porque não é eu que vou decidir a vida dela. Tem outro ponto aí. Porque nós, profissionais, achamos que nós somos heróis e heroínas. Eu adorei quando o Fábio falou da capa. Nós não podemos decidir pelo outro. Quando é criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, ok. Mas quando é adulto, a pessoa precisa decidir. Então, qual é o meu papel? Construir junto com ela possibilidades. A violência psicológica, ela destrói, ao ponto da mulher nem se reconhecer como ser humano. Vocês não têm noção do que é você atender uma pessoa que você fala assim, gente, não é possível que é uma pessoa que está na minha frente. Não tem reação para nada. Nada vezes nada. Sabe, você pergunta, é um vazio, o olhar é um vazio longe, assim, você fala assim, gente, não tem vida. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. Vai dando desespero pro lado de cá, de quem é profissional, porque você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque você não consegue acessar a pessoa, porque tá longe. Porque a violência psicológica corrói, ela destrói ao ponto da pessoa perder todas as referências. Mas a gente também não fala da violência psicológica, a gente só fala da violência aquela que, né, é física, porque a física eu vejo. Uma vez uma mulher veio para mim e falou assim, toda machucada. Abriu para mim e falou assim, olha, eu prefiro apanhar, quebrar costela, ir lá, o médico, eu sei que o médico vai dar um antibiótico, que vai consertar, do que ouvir todo dia que eu não presto, que eu isso, que aquilo, nananana. Eu não aguento mais, porque realmente eu não sei quem eu sou. Eu prefiro apanhar. Entende a gravidade da violência psicológica? E quando eu falo violência psicológica, eu não estou dizendo assim, só o psicólogo vai atender. Não, a violência psicológica, ela precisa ser olhada por todos nós. Todos nós. Porque como é que a gente rompe? Trabalhando as potências. Trabalhando aquilo que é concreto, mas aquilo que é subjetivo. O que a gente está entendendo subjetivo? É o sentido que eu dou para as coisas. É isso. Qual é o sentido que eu dou para X coisas? Qual é o sentido que eu dou para um relacionamento? Qual é o sentido que eu dou para o sentimento do amor? Enfim,
É o sentido. Então, quando a gente fala em violência psicológica, não é só da ordem do psicólogo trabalhar, mas é da rede trabalhar. Porque é um monte de fatores envolvidos no processo. Porque senão a gente restringe a psicóloga, aí não tem psicólogo, aí pronto, a gente abandona a violência psicológica. Ah, não tem psicólogo na rede para poder atender, então a gente abandona e deixa lá. Não, é de todos nós. É psicológico porque afeta a capacidade de sentimento. Afeta, na verdade, a capacidade de sentimento não. Afeta a capacidade de criar sentido nas coisas. Então a minha vida não tem sentido, o relacionamento, percebe? É isso. Então, a subjetividade, ela é pauta pra gente. Que ela está presente na violência psicológica. E por isso que eu disse do suicídio, e eu deixo um alerta aqui. Grande parte das mulheres cometeram suicídio. Se a gente for investigar um pouquinho mais, nós vamos saber que grande parte dessas mulheres, sim, estava numa situação de violência, não estava aguentando mais, e foi o único jeito que ela achou. Entende a gravidade disso? Bom, e aí eu queria pontuar para vocês, e eu juro que eu vou terminar. Eu pontuei 8 caminhos, assim, 8 pontos. Claro que não tem só isso, né? Tem muito mais que isso. Mas só para a gente poder pensar, e também eu não dá tempo da gente poder entrar em cada um deles. Mas para a gente poder pensar, porque a ideia é isso. Os caminhos estão em construção. Então, como é que a gente constrói? Trocando informação. Né? Vamos trocar saberes e juntos nós vamos fazendo junto, tá? Então, quais são esses 8 pontos? Vou pegar o papel porque agora eu estou enxergando, certo? O primeiro ponto que eu trago, e não está em uma ordem de importância, é exatamente a questão do entendimento que eu disse para vocês e da informação, cuidado com mídia. Né? Acho que a gente precisa voltar os nossos olhos para a mídia. O que é que a mídia está colocando como violência? Estupro coletivo, sexualidade, assim, tipo, quando a gente vai discutir com os adolescentes, aí a gente pergunta assim para os adolescentes, né? Ah, adolescente, como é que é a relação, assim, de você com o outro? Como é que acontece? Como é que rola? Vocês vão ouvir isso. Não, mas a gente assistiu um filme tal, pornográfico tal, no dia tal, no dia... É assim que acontece. Não é assim que acontece, porque aquilo que está na mídia, aquilo que está no vídeo é algo que é fictício. A vida real não é daquele jeito. O outro não é a sua propriedade, o outro não é um objeto sexual seu. Então veja, os adolescentes e os jovens que estão agora, porque a grande maioria do feminicídio, quem cometeu o feminicídio são jovens, a gente abandonou a discussão de sexualidade lá e deixou na mão da mídia para poder educar. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Quem trabalha com adolescente e jovem sabe o que eu estou falando. E quando o adolescente não consegue reproduzir aquilo que viu no vídeo, ele se sente fracassado e é onde a violência acontece. Mas é porque ninguém disse pra ele que ele não tem como sustentar uma relação sexual daquele jeito que tá lá. E porque sexualidade não é isso. Sexualidade não é o ato sexual, mas é a relação que eu estabeleço com o outro. É isso que é sexualidade, é o nosso comportamento que é construído e a relação que eu estabeleço com o outro. É isso que é sexualidade. E a gente não fala mais. A gente deixa que a mídia faz, e a mídia faz o que ela quiser. Certo? Então esse é o primeiro ponto pra gente combater a violência. Tá vendo como uma coisa vai puxando a outra? Bom, a outra coisa somos nós profissionais, que é isso. Temos que buscar capacitação, temos que buscar grupos, temos que estudar, temos que entender, temos que nos aprofundar. Não dá mais para atender a violência raso. Nós vamos sempre ouvir. A gente tem a sensação de estar enxugando o gelo. Mas está mesmo. Porque a gente não entende. Aí você fala assim, nossa, Carla, você está falando como se você resolvesse. Não. Mas quando a gente percebeu isso no SOS Mulher, e a gente cria um método para poder atender, a metodologia que a gente construiu, não é a metodologia que a Carla, a Lucélia, a Lúcia, as outras inventaram. Não. As mulheres nos ensinaram como faz. Inclusive o doutor de violência. As mulheres pediam que atendia os filhos dela, porque os filhos dela já estavam reproduzindo a violência que vinha do pai.
E que ao mesmo atendimento que elas recebiam, eles também mereciam, porque assim, eles também não conseguiam entender o que era. Então veja, o que a gente construiu lá atrás, não é porque a gente estudou ou é da academia, é da vida. É da vida. Então quando eu venho falar, e eu gosto de falar da violência, porque quando eu venho com todas as mulheres que eu atendi, todas as mulheres que morreram, porque eu já perdi várias, até chacina, a gente já pegou. Então, assim, eu venho com todas elas, porque é isso. É isso. Então, nós profissionais temos a obrigação e o dever de entender mais para poder ofertar práticas melhores, para a gente poder ofertar medidas protetivas eficazes. Bom, e quando eu falo profissionais, eu estou falando todo mundo, desde a DDM até se chegar no judiciário lá, todo mundo, sem exceção. O outro ponto é a questão, a rede. E aí eu vou em 2 pontos aqui. A rede pessoal eu preciso entender e fortalecer. E eu preciso trabalhar a rede. A rede precisa funcionar. A delegacia precisa funcionar. Eu preciso saber que pé que está o inquérito para poder orientar a mulher que está aqui comigo, por exemplo, no CREAS, ou que está comigo aqui no CEAMO. Eu preciso saber como é que está o atendimento CEAMO para poder ajudar o defensor público para montar o processo, lá no juiz. Então, veja, precisa alertar a vizinha, tem boletim de ocorrência, se ele chegar algum perto, você chama a polícia, traz ela para casa dela, faz a saída, faz assim, faz assado. Eu preciso alertar, então eu preciso saber dessa rede e eu preciso que essa rede funcione. Essa rede só vai funcionar se a gente sentar e conversar e todo mundo se alinhar no mesmo pensamento. Senão não vai. Porque cada um vai fazer uma ação diferente, acha que tá, né? E pronto. A mulher vai morrer, porque ela vai parar no meio do caminho e morreu. Tá? Então a rede precisa funcionar. É fácil? Não. É impossível? Não, é possível. Basta a gente querer. Tá? A outra coisa são olhar principalmente para as instituições e para as OSC que estão no território. Por quê? Porque as OSCs que estão no território estão do lado do negócio. Elas estão vendo todo dia aquilo acontecer. Então, nós precisamos fortalecer essas instituições que estão lá e, mais que isso, a gente precisa ouvir o que os profissionais têm a dizer para a gente pensar junto ações para aquele território. Porque os territórios em alta vulnerabilidade de risco é muito complicado você trabalhar a violência contra a mulher. Porque é a mulher do chefe do tal, é a outra do tal, entende? E outra coisa, a gente também precisa proteger as equipes que estão no território. Por que proteger as equipes? Porque elas estão colocando em risco. Quem está no centro não está lá. Se eu estou todo dia no território, estou trabalhando e potencializando a mulher está dentro de casa, tem algum envolvimento ilícito ali, eu corro risco enquanto profissional. Então os profissionais estão adoecendo porque a gente não cuida deles. A gente não olha para o território, a gente não considera as coisas, entende? A gente manda fazer, o faça-se. Só que é o faça-se sem olhar o contexto. Percebe que de novo a gente desconsidera o contexto? Então a gente precisa olhar para o território, precisa olhar para os trabalhadores que estão lá, e a gente precisa cuidar de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores que trabalham com violência precisam ser cuidados. Muito. Porque se não cuidar, vai adoecer, porque a gente tende a misturar e aquilo entrar em nós. Eu sempre falo para os alunos, eu dou esse exemplo. É assim, tá a panela de pressão fervendo, cozinhando feijão. O negócio está fervendo. Você vai entrar na panela de pressão, porque você precisa entender o que está acontecendo, mas você precisa sair. Se você não sair, você não consegue desligar a panela de pressão, o feijão vai queimar. Só que esse movimento de entra e sai precisa ter, nós enquanto profissionais, uma capacidade de resiliência muito grande, um entendimento muito grande, um apoio muito grande, senão a gente não consegue sair. Porque aquilo que está fervendo lá dentro também mexe comigo, mexe com a minha história, mexe com aquilo que eu estou vivendo, mexe com um monte de coisa. Então eu preciso, aos profissionais que fazem o atendimento da violência, direto e indiretamente, precisa ser cuidado, precisa de uma atenção especial. Porque não é tranquilo fazer isso. Quando fala das delegadas, fala da guarda, exatamente, vocês estão junto com a gente. Porque também não é fácil.
Você está todo dia ouvindo aquilo. Bom, e aí, para finalizar, tem uma potência muito grande que a gente abandonou durante um tempo e que a gente precisa resgatar, que são os grupos, que é o coletivo. Por quê? Os grupos coletivos. Porque veja só, a mulher acha que só ela está vivendo aquela situação de violência. Se eu estou trabalhando com a violência psicológica, ela precisa entender que aquela dor sim é dela, é singular, mas que também é de outras mulheres. E que com as outras mulheres eu consigo me fortalecer juntas e eu consigo aos poucos caminhar e traçar outros caminhos. E isso é o poder que o grupo tem, que o coletivo tem. E a gente andou abandonando isso por um tempo de trabalhar grupo. E a gente tem focado muito no atendimento individual. O individual é de suma importância, não estou dizendo para a gente tirar, não. É de suma importância. Mas a gente também precisa começar a trabalhar grupo, porque é o grupo que vai o fortalecimento, que vai acontecer o fortalecimento. Todas as vezes que a gente conseguia romper vínculo de violência com as mulheres no SOS, a grande maioria, né? As estratégias de proteção saíam do grupo. Aí você fala assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Como profissional, você fala assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Não, mulher, faz isso, vai dar certo. Entende? Então, assim, precisamos voltar a promover grupos, promover coletivos, para ir se fortalecendo juntos, juntas, com os homens também participando, porque eles também precisam construir com a gente, porque eles fazem parte, gente, eu não posso excluir, fazem parte, eles precisam construir com a gente, junto, nós precisamos voltar, tá? Bom, acho que eu já falei demais, vocês me perdoem, mas era isso que eu queria dizer um pouquinho para vocês. Claro que nós ficaríamos aqui dias e dias e dias, eu estou vendo a Cindy aqui, eu disse que eu vou falar, porque a gente tem, assim, estudado bastante, né? Então, ela participa do grupo também de estudos que a gente tem de violência, exatamente para a gente olhar as mídias, quais são os filmes que estão passando e vamos pensar o que é que está acontecendo, e para a gente poder suscitar isso nas pessoas. Diante desse fato, como é que a gente pensa? Quais são as estratégias para evitar o feminicídio, para evitar a dor que vocês estão sentindo? E também evitar a dor que a família do Lucas está sentindo, porque também é uma dor muito grande. De não entender. Percebe? Somos humanos, gente. Ou a gente se ajuda, ou a gente afunda tudo. Tá bom? Obrigada, gente. Agora vocês podem comer. Agradecemos a doutora Carla. Agora nós temos algumas perguntas. Enquanto quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão. Vinícius ou Paula. Abrimos para 2 perguntas por questão do horário. Enquanto as pessoas se manifestam aqui, eu gostaria de destacar a presença da senhora Janete, diretora do DRAS Campinas, e também agradecer a presença dos representantes do município de Hortolândia, Valinhos, Arthur Nogueira e Rio de Janeiro. A pergunta, então, é... Oi, Carla, tudo bem? Sempre um prazer te ouvir. Obrigado pelas reflexões, pelos apontamentos. Eu sou Felipe Requião, sou voluntário do SERAV, do Serviço de Responsabilização e Educação do Homem Autor de Violência, de Campinas. E eu sei que você tem um estudo junto aos homens, também autores de violência, e eu gostaria que você compartilhasse alguns pensamentos, algumas reflexões que você descobriu na sua pesquisa, da importância de atuar com os homens. Porque, no fundo, a gente está sempre olhando para as vítimas e ela, como você pontuou, sair dessa situação, né, de situação de violência é difícil pela falta do reconhecimento de que está e pela falta do entendimento do próprio contexto e de quem está de fora olhar esse contexto. E aí a gente olha para os homens e também percebe que, poxa, esse homem, como você falou, ele está reproduzindo algo que foi construído. E como tem sido essa experiência? Como foi o resultado do seu estudo? Obrigado. Como eu levantei os motivos, então eu fui com muito cuidado para não cair dentro de uma coisa de causa, né, ou determinação. Então eu fui construindo os motivos muito ligado do que eles foram falando, tá? Então eu não vou para esse lado de causa.
Então, o que eu percebo no atendimento direto com eles e o que apareceu nos estudos? Os motivos já são conhecidos por nós, né? Então, é a questão da reprodução da cultura machista, de um não entendimento do que de fato é violência ou não, a questão do uso de substâncias. E tem uma coisa que aí a sociedade legitima, que é essa ideia do fracasso. Né? Então, ele se sente fracassado porque, por N coisa, eu não consegui um emprego, eu não consegui me relacionar com outra pessoa, eu não consegui, enfim, por N situações. Nós estamos vivendo numa sociedade muito perversa. Numa sociedade que dita regra pra gente e diz assim, se você não executar, você é fracassada mesmo, você não serve pra mais nada. Assim como diz pra mulher. Entende? E aí, quando o homem ouve isso, a única ação, e isso eles disseram, e isso eu fiquei surpresa, nós não aprendemos outra coisa a não ser reagir com violência. Eles falaram, eu não estou dizendo eu, Carla, entende? Eles falaram, nós só aprendemos isso, tem outro jeito de fazer? Não, entende? Então, percebe que o diálogo não entra, a exposição do sentimento, eles não podem falar, ninguém escuta os homens, o que de fato está acontecendo. O que é uma perda de emprego para um homem? A gente não escuta, a gente vai procurar outro, vai lá, você tem que sustentar a sua família. A gente não escuta o que de fato isso é. Então veja, há um bloqueio, e eles falam, ninguém me escuta. É que a promotora não está mais aqui, mas era muito interessante, pensava assim, olha, tudo bem, eu taquei fogo na casa, eu fiz isso, fiz aquilo, mas ninguém do judiciário, ou mesmo dos outros órgãos que eu passei, parou para me ouvir o que de fato eu tenho a dizer. Aí você abre um balão, sabe gibi quando abre balão assim? Abre um balão assim, opa, tudo bem, ele cometeu, ele vai ser punido, ele vai cumprir, ok. Depois a gente discute sociedade punitiva, ok. Mas ninguém para ouvir, eu dou sentença, eu condeno como se fosse aquilo do fracasso, você fracassou, então você agora não serve para mais nada. E os homens falavam assim para mim, olha, eu agora, e isso me pegou, e tanto que o título da tese eu fiz em homenagem a eles, agora eu deixei de ser homem e eu virei um monstro para a sociedade. Entende? Ele é um monstro. Coloquei um carimbo, sabe? E aí fica difícil trabalhar o carimbo. Ele vai sair do presídio um dia. E vai sair em quais condições, quais as relações que ele vai estabelecer e para onde ele vai voltar. Sim, sim, sim. Eu tô dizendo porque ele me perguntou do homem, mas as mulheres também precisam ser cuidadas. Não tô nem tirando nenhum mérito, pelo contrário, gente. A gente precisa cuidar. Mas é que eu disse para vocês, para a gente de fato atender a violência com profundidade, a gente precisa entender as duas coisas. Porque não vai resolver. A gente sabe que o sistema prisional ele vai ficar preso, vai sair e vai reproduzir. A reincidência é muito grande. E pior, porque vai sair com raiva. Fica 2, 3 anos, vai lá e mata ela. É isso que aconteceu. Entende? Então, assim, percebe? Tem um furo. E não é um furo para passar a mão na cabeça. Não! Tem um furo que a gente precisa olhar. Então, muito obrigado, doutora Carla da Silva. Obrigada, gente. Por compartilhar conosco esse conhecimento. Aqui, Carla. Mais uma pergunta, perdão. Eu gostei muito da sua fala, só tem que eu quero falar assim, é cultural, né? Assim, agressão do homem, porque se você for ver bem no passado, pelos militares já vinha que já começava lá que o homem tinha que ser o agressor mesmo, de toda forma. Aí, o que acontece? Essa agressão já começa dentro das famílias, porque aí os filhos, eu como assim, nordestina mesmo, eu já venho que o filho não poderia ser o homem, né? A mulher, tudo. O homem poderia fazer tudo, a mulher nada. A mulher era para lavar, passar, limpar a casa. Criada para isso, ser dona de casa. E o que acontece? A violência, ela veio
sendo culturada na mente do homem. Aí quando ele casa, arruma, vive com uma esposa, ele acha que a mulher é propriedade dele. Então ele é dono daquela mulher. Ele não aceita. Aí ele começa a querer fazer de tudo para segurar a mulher do lado dele, como se diz, uma rédea. Eu vou amarrar porque ela é minha. Aí o que acontece no final, quando a mulher se acorda para a vida, ele decide atirar a vida dela. Porque ele não aceita perder. E a gente, como mães, a gente tem que ensinar nossos filhos que ele também foi feito para perder, não só para ganhar. A gente começar na nossa casa a educar os nossos filhos. A educação que ele tem que respeitar a mulher, ele tem que respeitar a irmã, ele tem que respeitar a sua mulher. A tratar ela como ela veio no mundo para ser companheira, não ele ser dono dela. Então, eu aprendi muito com a SOS, na época, nos anos 80, aqui em Campinas, que eu passei por uma dificuldade e fui lá, e fui bem atendida. Então, assim, a gente tem que montar a nossa mentalidade como mãe e mulher, tá bom? É isso que eu gostaria de falar para vocês. Como que a senhora chama? Raimunda? Eu sou Raimunda Cambuí, estou representando o Fórum dos Direitos Humanos, municipal aqui em Campinas, e da Marcha Mundial de Mulheres. Isso. A Raimunda está certíssima, e eu vou dizer uma coisa, Raimunda. Nós somos filhos da cultura machista. Eu e você também reproduzimos a cultura machista. É isso que a gente precisa dizer. Que na minha casa, eu, Carla, também tenho ações, muitas das vezes, que são... E aí eu preciso voltar para trás e dizer, não, espera só um pouquinho, vamos refazer. Porque essa estrutura não foi construída ontem, ela é milenar. E se ela é milenar, gente, eu não vou destruir daqui a 10 anos. Porque é uma mudança completa de pensamento, da sociedade, de tudo. Então, são pequenas ações que a gente vai gerando. É milenar, gente. Não é de hoje isso. Não é de hoje. Então, a gente precisa, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente entender, quanto mais a gente compreender, mais ações não violentas e mais nós vamos poder falar para as pessoas e a gente vai desfazendo essa cultura. Mas é isso. Eu e você somos filhos dessa cultura e reproduzimos ela. Por mais doído que seja, é verdade. É verdade. É isso mesmo. É a cultura. Não só a cultura, né? Tem outras coisas também, mas ela é um eixo. Bom. Pronto. Obrigada, gente. Agora vocês podem comer de verdade.